o tema da aula hoje é esse, é uma parte das aulas que a gente traz da mentoria. A gente pegou aqui uma sessão dela para trazer para vocês hoje essa parte. E aí, uma coisa muito importante, muitas vezes o produtor terceiriza a comercialização com o corretor e nada de errado com isso, mas ele olha só o preço que o corretor traz. Então, o corretor dá um preço, ele fecha ou não fecha e simplifica tomar a decisão olhando dessa maneira. Ou às vezes, né, manda lá na lista de transmissão os compradores quanto está o preço hoje, os compradores apontam, mas falta às vezes um ajuste fino na comercialização e é entender para onde vai o grão. Esse grão está indo para exportação, esse grão está indo para a fábrica, esse grão está indo para o mercado interno, no caso do milho, às vezes. Qual que é o melhor caminho para isso, né? Qual que é a rede que eu tenho aqui de hidrovia, de ferrovia, aqui é o mapa, por exemplo, que a gente tem dos fluxos logísticos, né, para onde vai esse grão, e muitas vezes isso faz diferença de dois, três, R$ 4 numa tomada de decisão por o momento do comprador ser um momento mais delicado, aonde ele vai precisar pagar mais. Exemplo, hoje estava falando com uma cliente e ela falou assim, não, o preço da DM é tanto, a margem tanto, Cargill tanto, a Cargill está pagando mais. Aí ela pegou os prêmios, Cargill pagando 20, positivo, a DM zero, a margem menos 30. E ela falou: o que que você acha que é? Ou eles estão conseguindo repassar isso muito melhor no mercado para fora, que é pouco provável, ou eles estão para trás no programa de compra, estão tendo que pagar mais para recuperar participação de mercado. Então, esse é um ajuste fino, muitas vezes, que vai te trazer um ganho, mas que você precisa ter esse relacionamento com o comprador e entender, a partir do momento que ele fizer o programa dele também, ele cai fora e o preço volta a cair. Então, aqui alguns pontos, né, algumas perguntas para a gente entender. Quem é o principal comprador da região? Né? Tem fábrica? Não tem? Para onde vai esse grão? Ele vai para exportação, para fábrica? Quantos quilômetros eu estou do porto? Então, são algumas coisas que impactam o preço do grão para o produtor no dia a dia. E tem um negocinho que é o vilão dos compradores, que é o tal do top, ou take or pay. O que é isso? É tomar ou levar. Então, o espaço de ferrovia ele é contratado com antecedência. Ele fala assim: eu quero X mil toneladas nesse fluxo Rondonópolis aqui, Santos, por exemplo. E aí, ele já contrata essa ferrovia com antecedência. Muitas vezes também o comprador, né, ele já contrata o espaço de porto com antecedência. Ou no caso da fábrica, está lá parado e ele tem que fazer aquela fábrica rodar e ele vai ter que rodar isso ali. Se desligar a fábrica, por exemplo, parar a fábrica, tem o custo da indústria. Então, muitas vezes ele prefere pegar esse custo da indústria parada, repassar no grão, do que não comprar grão. Então, isso acontece na ferrovia, no porto, na indústria e vários, vários casos aí. E isso é conhecido como take or pay, né? O tomar ou levar, que o comprador tem muitas vezes que tomar essa decisão no dia a dia. Ou o custo de top, né? Então, a gente vai ouvir falar bastante disso no dia a dia. Quando sai do nada um comprador pagando R$ 4, R$ 5 a mais que os outros, comprador antigo de mercado, né? Vamos colocar aí as empresas tradicionais, não os armazéns geral, os caras que fazem loucura aí. Mas quando alguém sai do nada pagando R$ 3, R$ 4 a mais, geralmente ele está usando o top dentro da conta. Ele está colocando o custo de ferrovia, de fábrica ou de porto dentro da conta. E é melhor ele pagar caro e originar, mesmo que seja levando contramargem, do que não comprar isso e acabar se ferrando. Um exemplo prático disso, se a gente for pegar 2024 para 2025, as tradings tinham feito muito contrato de ferrovia para originar milho, por exemplo. E chegou na hora H, o milho ficou mais caro, porque a gente veio, né, de um ano de muita exportação, depois do ano de quebra de safrinha, chegou na hora H, a gente não tinha milho. E aí ficou caro para as tradings. A cada tonelada que elas compravam, elas perdiam ali seus US$ 20, por exemplo. Mas era melhor perder US$ 20 na originação do que ficar com todo o sistema parado e não ter produto no porto, porque aí ele ia perder na ferrovia, ia perder no porto, ia perder nos navios contratados. Então, mesmo tomando ferro, eles tinham um nível aí, uma média, vamos dizer assim, entre o que eles compraram com margem e o que estavam comprando sem margem. Esse ano,
Vocês vejam que a exportação já está mais lenta. O milho também não subiu tanto como foi ano passado. E isso também é reflexo do apetite menor das trades de comprar milho, porque como, né, perderam o dinheiro ano passado, os contratos de take or pay esse ano foram menores. Então eles preferiram tirar um pouco o pé esse ano, e a gente está vendo, por exemplo, isso reflexo no milho. E o apetite das trades, de maneira geral, foi muito maior na soja do que no milho esse ano. Então, a gente tem uma dinâmica e isso impacta bastante esses movimentos de mercado que a gente vai estar tendo. Lembrar sempre que fábrica e exportação, eles disputam o mercado. Na prática, toda a soja que passa na frente de uma indústria, ou todo o milho que passa na frente de uma indústria, a indústria não quer perder aquilo por nada. Porque senão, passou o milho aqui, foi lá 200 quilômetros para baixo, eu vou ter que pagar mais caro para trazer esse milho de volta. Eu vou ter que comprar milho em algum outro lugar mais longe. Mais longe, o frete aumenta, pressiona a margem da indústria. Então, tudo que passa na frente de uma indústria, ela não quer perder. E ela estaria disposta a, de repente, negociar um pouco mais nesse produto ali do que perder esse bonde passando. Então é bom a gente entender isso também e muitas vezes lembrar, se eu tenho uma indústria perto, essa tende a ser o lugar onde eu vou conseguir fazer mais ou melhores vendas. A partir do momento que essa indústria sai, o mercado tende a cair. A gente vê muito isso onde tem indústria de etanol, quanto eles estão comprando, eles já pagam melhor por causa de incentivos fiscais, mas eles também pagam um pouquinho melhor, às vezes, do que os incentivos fiscais. Saiu a indústria de mercado, o mercado cai 4, 5, 7 reais ali e volta para a paridade de exportação. Indústria de soja, a mesma lógica. A partir do momento que a indústria de esmagamento de soja cumpre o programa ou está muito próximo disso, ela cai fora de mercado e aí volta a paridade de exportação, tende a ser um valor menor. E esse momento é importante quando a gente fala de soja, quem tem soja disponível ainda, porque a gente vai migrando para a entrada da safra nova. Então, tende a ser um momento agora onde as indústrias começam a fazer as paradas de limpeza, parada de manutenção, elas usam isso como uma estratégia de também depender de menos compra ou dar uma freada em mercado, que elas colocam essas manutenções falando de soja para esse pico de entre safra agora, mas também eles precisam olhar o programa de esmagamento ou de compras, né, até a entrada de safra nova de soja que vai vindo. Exemplo, né, se a gente tem uma indústria aí que tem uma capacidade estática na casa de 400 mil toneladas e ela esmaga 6 mil toneladas por dia, quer dizer que ela vai ter 67 dias de compra. Então, 400 mil de estática dividido por 6 mil de esmagamento, eu vou ter 66, 67 dias de armazenagem. Colocando que elas trabalham 330 dias no ano, com a parada de manutenção, por exemplo, é 1 milhão, quase 2 milhões por ano aqui de esmagamento que ela vai fazer. E aí entra aquela outra pergunta que é importante. Se eu tenho 67 dias de capacidade de armazenagem, eu vou olhar sempre como é que está o mercado. Se o mercado está bom, está dando margem, eu posso, de repente, comprar mais soja. E quando a fábrica compra a soja, ela vai lá e vende farelo e óleo já antecipado. Se é um mercado que está mais ruim, a margem está ruim, está caro, eu vou, de repente, não vou trabalhar com 67 dias, eu vou trabalhar com 30, 35, e aí eu vou comprar mais devagar, mais da mão para a boca. Então, isso acontece bastante nas indústrias. Como que eu sei mais ou menos onde é que está isso? Por exemplo, hoje, para quando o pessoal está embarcando soja? Está embarcando dezembro cheio, está embarcando janeiro, ou estão pedindo para embarcar até 2 semanas, 15 dias. Então, quando eles estão embarcando, indica isso muito para nós. E qual que é o pulo do gato? A partir do momento, né, hoje você tem um inverso de mercado de soja de mais ou menos 10 reais por saco. A partir do momento que a indústria emenda o programa de exportado de esmagamento dela, por exemplo, vamos dizer que hoje vai entrar soja lá em janeiro, e ela já comprou essa soja até janeiro, ela vai sair de mercado. Quando isso acontece, a gente vê o mercado dando uns tombos significativos, ou seja, ela compra a soja até a entrada da safra nova, entrou a safra nova, a gente já tem 10 reais a menos, e com isso eu vou perder ali uns 5, talvez até 10 reais de mercado de inverso, e esse mercado vai voltar para exportação. Como que eu vou acompanhar isso? Uma
é olhando quando que os caras estão embarcando soja, principalmente. Outra é perguntando para o comprador até onde que está a cobertura de fábrica e assim por diante. E por último é levar essas vendas dos últimos lotes de soja e milho muito casado com esses programas de exportação ou de esmagamento da indústria. Por que que eu falo exportação e esmagamento? Às vezes quem está no Arco Norte, tem lá Miritituba, tem Santarém, são regiões onde o volume de exportação é menor, comparado com Santos, Paranaguá, São Francisco ali. Então, a exportação lá também é muito importante. Ou você está exportando soja ou milho. Os boxes são pequenos, os portos são limitados, as barcaças também. Então, até quando esse cara está comprando soja? A partir do momento que ele sai de mercado, vai virar para milho, né? É o caso de alguns clientes do Maranhão ali, ele tem que vender isso aí até junho. Depois entra milho e ele não vende mais. Então, eu tenho que levar isso muito casadinho. Ou quem tem soja agora, e a gente tem alguns casos no Rio Grande do Sul, os clientes lá com soja, quando está a cobertura de fábrica? Primeira quinzena de janeiro, ou está ali agora, dezembro cheio, então eu tenho um limite muito sensível do momento de venda. É um momento onde a indústria tende a estar pagando mais para sair do risco, e é um momento onde a hora que ela fizer o programa, a gente não sabe o dia que ela vai terminar, às vezes o vizinho vende, você não, você vai acabar perdendo um baita de um bonde aí que está passando. Aqui tem um mapa de ferrovias do Brasil também, eu acho que é bacana isso em alguns momentos aqui para a gente entender para onde que está indo o grão e, enfim, esses fluxos todos, né? E para a gente também lembrar aí das indústrias e das ferrovias. Então, acho que quem está lá na mentoria hoje à noite, a gente vai ter uma aula mais completa em relação a isso, mas aqui é trazendo um ajuste fino do momento que a gente está passando e também do que as indústrias estão colocando ou não. E uma maneira de olhar para isso é olhar principalmente essa continha, né, capacidade estática versus capacidade de esmagamento da indústria. A outra é conversar com o comprador em si e olhar as diferenças de preço que a gente está vendo. Às vezes você tem duas indústrias, uma já derrubou o preço, a outra também não vai ficar brigando sozinha, então ela vai acompanhar esses preços aí. E para quem está com soja disponível ainda, geralmente não vale carregar para o ano que vem, que a gente tem um inverso significativo no preço de soja entre hoje e o ano que vem, de pelo menos aí R$ 10 entre safra velha e safra nova. Então, acho que esse também é um ponto bastante importante da gente ter atenção e olhar aí para tomar a decisão que a gente tem pela frente nas vendas de soja que a gente vai fazer olhando para a soja disponível, caso tenha ainda. E o milho, a lógica é a mesma, a diferença é a janela de entrada. Quando a gente pensa no milho, né, a gente tem principalmente a safrinha pesando muito, e aí a janela de entrada, o ponto mais crítico das indústrias de etanol, apesar delas terem a vantagem de ter safra-verão e safrinha, mas verão é pouco expressivo é, próximo dessas indústrias hoje, vamos dizer assim. Então, a safrinha, a entrada de safrinha é o momento mais crítico ali para essas indústrias e eles pressionam muito pela entrega dos primeiros contratos. Às vezes eles pagam até mais na primeira soja até 15 de janeiro, pagam até mais no primeiro milho, justamente porque é um momento crítico para a indústria, é um momento de maior sensibilidade para essas indústrias aí. E isso muda o mercado, né? Ano passado, como eu falei, os contratos de take or pay, que é esse de alocação, ferraram as trades, elas pagaram mais em muitos casos. Esse ano, os contratos são menores e isso começa a ser mais importante. O último ponto que eu queria trazer aqui, e que é importante a gente olhar, né, é em relação à exportação, e esse atraso na soja em muitas regiões vai acabar também impactando na janela de milho, e a gente pode ver, né, no começo do ano, janeiro, por exemplo, esses preços de milho dando mais um repiquezinho. Exemplo aqui, ó, quando a gente olha, por exemplo, soja 24, 25, a gente teve uma exportação menor de soja aqui em janeiro de 25. E, consequentemente, quando a gente vai para milho, a gente teve aqui 3 milhões de milho, é um número bem significativo. 3 milhões e meio é um número bem significativo. Geralmente isso fica na casa de 1,5, um e pouco, mas isso trazendo também uma oportunidade de uma exportação maior, tanto em janeiro quanto em fevereiro. Aqui, se a gente for olhar também a soja, ó, é, eles competem bastante por logística. E esse ano, com várias regiões, a gente teve atraso, replantio, Goiás, Minas, Tocantins bem atrasado,
a gente pode ver de novo, né, esse atraso lá em cima na soja, trazendo uma janela melhor de exportação de milho em janeiro e um repique de milho agora, dezembro, janeiro, que é o que a gente está vendo, né? Dezembro já está dando uma recuperada, mas isso pode continuar ainda mais forte no janeiro se a gente não tem exportação de soja ou não tem tanta soja pronta chegando no janeiro para ter bons volumes de exportação. Então, na exportação, isso também é importante e isso fica bem claro para nós aqui quando a gente olha os volumes exportados mês a mês, né? Eu gosto de colocar aqui o total para mostrar que o Brasil é um reloginho quando a gente fala de exportação. Você tem poucas janelas para otimizar. É janeiro, fevereiro, um pouco aqui, novembro, dezembro, mas de geral é muito difícil você exportar mais que 16 milhões de toneladas aqui, ó, mais que 17 milhões de toneladas por mês. Então é onde a gente tem grosso aqui concentrado de soja e milho, né? E aí, quando sobra um pouco ou atrasa nessas janelas aqui, a gente acaba tendo ou soja ou milho entrando no sistema, que são os principais. Você pegar aqui trigo, menos de 3 milhões, farelo é significativo, mas ainda comparado com soja, esse ano vai ser mais de 100, e olhando aqui para milho também vai ficar na casa de 38 milhões de toneladas. Então é coisa para caramba que a gente exporta, e esse ajuste fino ele é importante, tanto na decisão do milho agora, de eventualmente segurar um pouco mais, e na soja de cair fora antes que a indústria feche os programas aí. Uma aula de mercado misturada aí com análise também hoje, né, pessoal? Então acho que é isso. Não sei se alguém tem alguma dúvida, algum ponto. O objetivo das aulas semanais é pegar um tema, assim, ser bem específico em cima deles e trazer alguns exemplos aí.